Você já ouviu falar sobre cuidados paliativos? É um assunto muito interessante e aqui nas Anas e Marias, hoje eu vou convidar também os Josés, os Joãos, porque esse é um assunto que é interessante, que a gente nunca para refletir sobre o fim. E eu quero aprender muito, assim como eu tenho certeza que você também, sobre essa questão da medicina paliativa. Para isso eu convidei ela, que é neurologista com área de atuação em cuidados paliativos, essa incrível médica, a doutora Fabiane Honorato. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, Ana, pelo convite. Eu fico muito feliz de poder participar. Bacana. E a pergunta que não quero calar, né? O que é a medicina paliativa? Que, aliás, tem sido muito falada, sim, mas eu quero ouvir de você. Ainda bem, né? Isso deixa o coração da gente muito feliz. Perceber o quanto as pessoas têm se interessado mais e quanta informação a gente tem tido sobre esse assunto. Verdade, né? Tão importante para todos nós. Porque a medicina paliativa é uma área do cuidado que vem para aliviar o sofrimento. Aliviar o sofrimento de pessoas com condições ameaçadoras da vida, e não só o sofrimento físico, o sofrimento psíquico, social e espiritual. Então é uma abordagem ampla, multidisciplinar, são vários profissionais envolvidos nesse cuidado, com foco na individualização do atendimento, no respeito ao paciente e no alívio do sofrimento. E é incrível, doutora, porque não é só o paciente, né? É a família, são as pessoas queridas que vivem ali ao redor, que tem realmente, vamos dar um exemplo aqui, né? É um paciente que está com prognóstico ruim de terminal de câncer. Quando é que entram os procedimentos, como que eu posso dizer, essa questão paliativa? Quando é que entra? De modo ideal, o cuidado paliativo ele deve caminhar junto com o tratamento curativo. O conceito hoje ele foi mudando ao longo do tempo, né? Então o conceito hoje de cuidado paliativo é um cuidado complementar. Então no momento do diagnóstico de uma situação ameaçadora da vida, ele já pode fazer parte do cuidado. Muito interessante. Para que a gente consiga dar mais voz a esse paciente, para que a gente consiga entender melhor todo o significado do sofrimento que essa doença está causando e propor ações que possam ajudar a aliviar o que o paciente está sentindo e os familiares. Por definição, o cuidado paliativo se estende ao paciente e aos familiares. Nós entendemos como uma unidade. Não existe cuidado paliativo só para o paciente, sem família, né? O sofrimento ele se estende, ele é fluido. Então a gente precisa entender que todo mundo vai precisar de auxílio para enfrentar essa situação. Com certeza. E quanto mais cedo, melhor. Porque o vínculo vai sendo construído, é uma relação de muito cuidado que vai sendo construída, para que a gente possa alinhar todo o planejamento de cuidado para o futuro. Então, de modo ideal, desde o diagnóstico, em parceria com o tratamento curativo. Uma coisa não exclui a outra. Certo. Nossa, eu imagino que o lado psicológico seja isso que eu quero que você fale pra gente. Na prática, como é que acontece o cuidado paliativo? Já que eu dei o exemplo desse paciente, então vamos voltar um pouquinho antes desse prognóstico ruim, desse paciente que eu comentei. Ok, o paciente descobriu que ele tem um câncer. Como você agora explicou, ele, junto ao procedimento que ele vai fazer de tratamento, ele então busca o cuidado paliativo. Na prática, como que é? Existe cuidado paliativo nas diversas esferas de atenção, de atenção à saúde, digamos assim, né? Então eu posso fazer cuidado paliativo no consultório, eu posso fazer no hospital, eu posso fazer em domicílio, eu posso fazer numa instituição de longa permanência. Então, a depender do momento da vida dessa pessoa,
vai existir um ambiente mais adequado onde eu posso prestar esse cuidado. Então, por exemplo, num paciente que recebe o diagnóstico do seu médico assistente, ele pode ser encaminhado para um outro colega, né, que seja paliativista e que vai então fazer atendimentos de consultório para complementar essa atenção, por exemplo. Tá. É uma forma. Se o paciente está dentro do hospital, existem equipes que atuam como interconsulta e que vão então pontualmente naquele momento começar as abordagens, as ações, né? A gente dá alta do paliativo. Tem pacientes que, se a pessoa recebe a cura, né, ela vai ter alta do cuidado paliativo, mas isso não quer dizer que toda a condição não gerou muito sofrimento e que esse sofrimento precisava ser cuidado. Precisava de uma abordagem mais completa, uma abordagem maior, né? Então, o ideal é a gente acompanhar todo esse trajeto, nas todas as esferas possíveis de atuação e conforme a demanda de cada um. Então, tem pacientes que vai ter mais demandas de sofrimento físico. E aí a gente chama de controle de sintomas. Nós vamos avaliar se a gente pode ajudar na dor, na náusea, na fadiga, todos os sintomas físicos que essa condição está causando. Tem pacientes em que o sofrimento psíquico é predominante. E aí a gente vai atuar também tentando aliviar essa esfera. O profissional de psicologia também faz parte dessa linha de cuidado. Existem questões sociais que vêm à tona no momento desse, que precisam de escuta, precisam ser ouvidas. E muitas vezes o paciente não tem esse espaço, nem a família. E as questões espirituais também estão envolvidas, né? Existem questões que surgem no momento de tamanha dor, de relações que a gente tem com o sagrado. Isso eu não estou falando de nenhuma religião em particular. Claro. Mas que também merecem atenção, né? E que fazem parte do escopo da nossa atuação. E para o paciente, pela tua experiência clínica, o paciente ele consegue enxergar rapidamente o que você está oferecendo para ele? Imagine a cabeça do paciente, né? Recebendo aí um resultado de um exame que mostra para ele que ele está com a vida dele em risco. E aí, nesse momento, eu imagino que o seu trabalho venha trazer ferramentas para esse paciente, para ele pensar assim: ok, eu vou então usar essas ferramentas. Deve ter uma etapa, né, do susto que a pessoa recebe, a realidade que tem que passar pelo processo e o tratamento em si. É isso, o paciente ele tem que chegar nessa maturidade para entender, maturidade que eu digo do processo. Sim. Para entender que ele realmente precisa ali do cuidado paliativo. Essa pergunta é interessante, né? E é exatamente isso. Cada pessoa reage de uma forma a um sofrimento intenso. Não existe um padrão, né? A estratégia de enfrentamento frente a um sofrimento desse varia muito. Mas quem está nessa linha de cuidado tem que estar preparado para essas diversas manifestações da dor, né? Então existem pessoas que têm uma forma mais calma de lidar com tudo, tem pessoas que sentem muita raiva, tem pessoas que sentem abandono, tem pessoas que simplesmente não querem entrar em contato com aquilo que está se mostrando como um fato, né? Mas nenhuma dessas estratégias inviabiliza o cuidado paliativo. A gente tem como um dos princípios ter respeito pelo paciente e pela família. Então, a gente comunica até onde a pessoa consegue ouvir, a gente oferece até onde a pessoa deseja receber. Então, existe todo um cuidado para que não se extrapole nenhum limite desse indivíduo que está em sofrimento, né? Mas o fato da pessoa, por exemplo, ter muita dificuldade em aceitar ou não quer entrar em contato por tamanha dor, não inviabiliza que a gente esteja ali, disposto a aliviar o que for possível. Ao momento que a pessoa, de repente, surgir aquele clique e dizer: sozinha, sozinho, eu não vou conseguir levar adiante esse momento tão difícil
para ter tanto entendimento. Sim. E eu fico muito feliz em te ouvir, porque a gente fala sempre aqui que a medicina é uma medicina de uma ciência exata. E quando você aborda o bem-estar do ser humano, aborda algo que não dá para mensurar. Não é, doutora? Não. E aí a gente vê que você é um ser humano muito iluminado em ter entrado neste setor, porque você não sabe o quanto que é importante para cada pessoa que você entrega ali o teu conhecimento e de forma humanizada, para essa pessoa entender esse processo. E é interessante demais todo mundo que está nos ouvindo entender que existe este caminho. E aí agora vamos passar por um ponto assim, ó. A gente vai voltar logo após o diagnóstico, mas vamos entender aqueles momentos finais de um prognóstico ruim. Você abre com o paciente, eu estou falando agora como um ser humano curioso. Sim. Eu imagino esse paciente no leito, posso chamar de leito de morte? Como a gente chamaria? Porque é muito novo, né? Sim. Eu quero ouvir você, quero aprender com você, quero ensinar através de você as pessoas que estão nos ouvindo. Eu penso que a gente chamar de leito de morte, eu prefiro leito de vida. Eu acho que, não eu, né? O cuidado paliativo entende a morte como um processo, uma fase da vida, mas que a gente está vivo até quando ela chega. Certo. Então, a gente está vivo até o último suspiro. Fisicamente, a gente está vivo até o último suspiro, né? Então, é um momento muito especial da vida, o final dela. Existem etapas que acontecem quando a morte acontece naturalmente, assim como ao nascer, existem etapas, né, que a gente já conhece bem. Para nossa partida também existem. E essa partida merece ser cuidada de forma digna, porque é um momento muito especial, né? Então, você me perguntou se a gente partilha isso com o paciente. Quando o paciente está lúcido, consciente, o interesse é todo dele, né? Todo o foco é ele, principalmente, e óbvio, as pessoas que ele ama, né? A família. Mas nós sempre damos a oportunidade de que ele saiba o que ele quiser, né? Então, se esse paciente quiser entrar em contato com o que está acontecendo, ele vai receber essa oportunidade, ele vai ter esse espaço de comunicação. E se ele não quiser, ele vai ser cuidado da mesma forma. Entendi. E aí o familiar é que vai nos trazer as informações relevantes sobre desejos, valores que essa pessoa, durante outras fases da vida, possa ter trazido. Por isso é muito importante o diálogo, né? Por isso que é fantástico isso que a gente está fazendo, conversar sobre isso. Porque quando a gente conversa na nossa casa, né, em momentos de descontração, quando a doença ainda não está presente, sim. nós damos ferramenta para as pessoas que nos amam poderem nos ajudar no momento desse, se for necessário. Se para nós for muito difícil, de repente, né? Sim. Porque tudo que está vivo um dia morre. A gente vai passar por isso, né? De que forma a gente vai passar por isso? De uma forma serena ou com estresse exacerbado que pode até atrapalhar o processo, né? Exato. Muitas vezes de cura, de um procedimento que tem uma cura. Sim. Porque quando a gente recebe um diagnóstico, como a gente deu o exemplo aqui, eu criei um avatar aqui, né? Para a gente colocar esse problema nessa pessoa. Muitas vezes não, a medicina está muito avançada, a gente sabe que existem tratamentos extremamente com resultados excepcionais, e isso é muito interessante. Agora, quando essa pessoa está consciente e ela opta por te ouvir mais, por querer entender o processo, vem o medo, imagino eu, vem a necessidade de querer conversar com os entes queridos.
Como que é na prática isso? O paciente, ele fala para você, eu posso comer tal coisa hoje, porque enquanto estava fazendo o tratamento, não podia, estou com vontade de comer alguma coisa que não vai me fazer bem, mas me deu aquela vontade, eu quero falar com tal pessoa. Vocês usam a tecnologia para ajudar no FaceTime? Como é isso? Já tivemos sim situações como essas que você exemplificou. A gente existem técnicas, né, de comunicação para que a gente faça isso de uma forma muito compassiva e com muito respeito. E quando o paciente entra em contato com a sua finitude e tem desejos, né, que gostaria de realizar, ou então dúvidas, são muito comuns as dúvidas, né, a gente vai sempre tentar aliviar. Então, existem pessoas que sentem muito medo, né, que querem saber exatamente como vai ser, e o que é possível fazer, de que forma, qual remédio, em que ambiente, quem pode estar perto, né? Existem pessoas que sim, existem pessoas que simplesmente não querem saber. Estão calmas, às vezes a gente ouve, olha, eu só não quero sofrer, eu só não quero sentir dor, o meu medo é sentir falta de ar, né? Então, às vezes são comunicações sutis, mas que a gente consegue entender. Claro. Né? E a gente faz de tudo para viabilizar que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Eu gosto muito de falar para as famílias, né, que a gente não tem a pretensão de zerar o sofrimento no momento desse. Não existe essa possibilidade. É um momento de dor, né? O nosso objetivo é aliviar. O pouquinho que a gente conseguir aliviar, né, eu acho que às vezes é um pouquinho sobre a nossa visão, mas que para a pessoa faz muita diferença, né? Então, todos os recursos disponíveis a gente usa, tecnológicos, recursos de toque, através da medicina integrativa, que também faz parte do cuidado, aromaterapia, música, obviamente, sem falar nas questões técnicas, né, farmacológicas. A parte estética, doutora. Sim. Que eu, como esteticista, eu tenho... Nossa, a Vanessa começou um trabalho de estética paliativa no hospital. Legal. Em Botucatu, perto de São Miguel, São Manuel. Ela simplesmente ela introduziu a estética neste mundo. Para você ter uma ideia, ela era a única esteticista em um curso de paliativos lá no Einstein. Olha só. Entendeu? E ela trouxe para a estética isso. Eu aproveito para dar um beijo nela e parabenizar. Tudo começou por conta do avôzinho dela, que teve o CA, e ela percebia que ele tinha muito enjoo com a quimioterapia, e ela fazia faculdade, e o estágio dela era dentro deste hospital. E aí ela pediu para a médica oncologista do avô se ela poderia, durante a quimioterapia, se ela poderia ficar ao lado dele fazendo uma massagenzinha na mão, uma massagenzinha nos pés, e ela começou a observar que ele não tinha enjoo, que ele se sentia melhor, o tempo corria mais rápido, e ela se especializou e está indo aí para 10 anos na área. Ela dá aula em Portugal, dá aula no mundo todo. Isso é maravilhoso, né? Porque são gestos simples, mas que fazem toda a diferença. Sim. E a estética, ela, nesse universo do cuidado paliativo, vem de encontro a gente falar da sexualidade em pacientes em cuidado paliativo, que é um grande tabu, né? Porque culturalmente a gente acha, a pessoa está doente, então ela não se preocupa mais com a sua sexualidade, com a forma com que ela se vê, com a forma que ela se relaciona intimamente com ela mesma ou com o outro. Isso é uma mentira, não é verdade. A sexualidade faz parte de nós, faz parte do ser humano, né? E o autocuidado, a beleza, faz parte também,
Então é algo que precisa ser visto, né? É preciso que a pessoa que está passando por esse processo tenha voz para falar disso, receba. Meu Deus, né? que coisa linda! Isso é muito legal. Doutora, eu vou fugir um pouquinho do nosso contexto e já vou jogar aqui para você, eu vou perguntar para você se eu posso entrar um pouquinho nesse assunto, como você médica, depois que você chega em casa, a pessoa, Fabiana, depois eu quero que, se você permitir, gostaria que você falasse um pouquinho como que é essa reação, porque viver isso no seu dia a dia de trabalho, e aí eu quero ouvir de você, se você me permite, Sim, como claro. é a pessoa Fabiane, né? Como é que age com isso. Mas antes eu quero ouvir de você sobre alguns mitos, né? Sim. Existem mitos nessa questão paliativa? Muitos mitos, né? Acho que a gente até já comentou, que é acreditar que o cuidado paliativo seja exclusivamente um cuidado para o fim da vida. Tá. Né? Esse é um mito bastante importante, não é verdade. O cuidado paliativo vai cuidar então de todo o processo daquele paciente e família que está passando por uma situação ameaçadora da vida. Um outro mito é acreditar que ele seja excludente, né? Então, se está em cuidados paliativos, então não existe mais tratamento, possibilidade de cura. Não necessariamente. É possível que as coisas caminhem juntos. Aliás, essa é a forma ideal de conduzir essa situação. Acho que talvez um terceiro mito é a gente acreditar que o cuidado paliativo cuida da morte. A gente não cuida da morte, a gente cuida da vida até a morte. A morte é o desfecho. Tá. Mas até lá, o que a gente está cuidando é vida. É vida. Que coisa linda! Como é bom aprender, como é bom viver em uma época que a gente pode contar com profissionais como você. E a Fabiane, por Fabiane, quando está em casa, chegou de um dia pesado, de um dia desse. Conta um pouquinho pra gente, já que nós estamos falando de uma situação tão humanizada. Ana, eu acho que cuidar exige muito autocuidado. Tá. Né? Tanto que a gente também faz sempre essa orientação aos familiares de alguém que está sofrendo. Quem vai cuidar precisa estar bem. Né? Se você não está bem, você não vai conseguir oferecer o melhor para a pessoa que você ama. Então, quando o cuidado paliativo entrou na minha vida, isso transbordou a necessidade do autocuidado, porque realmente são situações que nos sensibilizam demais. Claro. Né? Não é possível você tentar auxiliar num sofrimento dessa grandiosidade, né? Uma situação tão delicada e não sentir nada, e não tem como, né? Aliás, acho que nem seria possível. Então, existem situações que nos sensibilizam mais, fragilizam mais, mas eu acho que o trabalho interno é acreditar no propósito, é descobrir naquela trajetória que a gente está vivendo o que foi possível fazer, né? E como a gente conseguiu, de repente, aliviar, mudar um pouquinho o discorrer das coisas. Então, essa reflexão é muito importante, eu faço isso constantemente, né? Eu busco ajuda, né? Eu tenho também todo o meu suporte, né? Claro. Espiritual, psicológico, esse cuidado é essencial, mas eu também reflito muito sobre as lições de vida que eu ganho a cada paciente que eu atendo. São histórias muito bonitas, né? Para ver quem tem olhos de ver, né? Olha só. A vida é muito interessante, o ser humano é muito interessante, a forma com que a gente escolhe viver é muito individual. Eu vejo muita beleza nisso. E eu aprendo muito com os meus pacientes e com as suas famílias. Então, é um trabalho que me transformou, de verdade. E me transforma a cada dia. E aí eu te Tudo pergunto, isso. Nossa, é emocionante te ouvir, é gostoso te ouvir, eu fico imaginando ela, né, atuando. E, doutora, você como neuro, quando que surgiu o cuidado paliativo
na tua especialidade? Como que foi? Conta pra gente, fiquei curiosa. Quando eu fiz a minha residência de neurologia, eu finalizei o processo da residência de neurologia em 2016. Né? A neurologia em 2015 e a neurofisiologia em 2016. Naquela época ainda não tinha dentro do currículo o cuidado paliativo. Mas no hospital onde eu fiz a especialização já existia uma equipe bastante forte e aquilo já me chamava a atenção. Mas eu não tive um contato direto, né? E aí foram anos depois em que isso surgiu até como uma oportunidade no lugar onde eu trabalho. A necessidade foi surgindo, né? As coisas vão acontecendo. E aí eu recebi um convite. Eu falei, olha, é algo que eu sempre quis, assim, né? Aprender mais, ter mais contato. No começo eu falei, não sei se eu vou conseguir, né? Deixa eu estudar, vamos ver como é. Então aí eu fiz a pós-graduação, fiz toda a formação e me apaixonei, né? Mas surgiu mesmo como algo que eu já achava maravilhoso, mas eu não tinha noção que era tanto, sabe? E aí a capacitação técnica fez com que isso ficasse mais forte em mim, né? Algo que eu trabalho há cerca de 3 anos, 4 anos mais ou menos, é mais recente. E eu percebo que a sua personalidade, ela carrega um cuidado extra. Então, deve ter entrado na tua vida como uma luva, né? Porque realmente todo mundo ganha a sua serenidade em falar. Eu fico imaginando esse ato tão lindo de exercer a medicina, né? Na prática. Doutora, eu estou encantada. Muito obrigada. Muito obrigada por você ter entrado nesse nosso mundo, de falar diretamente, literalmente com o mundo, porque são tantos assuntos que se nós pudéssemos, né, levar assim para todo mundo, eu vou poder contar contigo sempre, né? Com certeza. Né? Com certeza. Gostou da brincadeira, né, de Gostei, gente grande? Gostei, acho muito importante, foi maravilhoso. Eu agradeço. Isso é muito bom, fico muito feliz em poder levar, como eu disse no começo, repito agora, as Anas, Marias, José, João, né? Joãos. Não é verdade? Doutora, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, Ana.